Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo importantíssimo, polêmico também, e espero ter a companhia de vocês. Este é o primeiro vídeo de 2 partes sobre o anjo de Apocalipse 18. O tema procurará ser apresentado da maneira mais didática possível. Dividimos o estudo em 6 tópicos e nessa primeira parte vamos analisar aí os 3 primeiros tópicos. Queria desde já agradecer pela companhia que temos tido, os que têm nos acompanhado pelo YouTube, pelo Facebook, também através do site, e havendo dúvidas, perguntas a serem feitas em relação ao assunto, este assunto ou outros, entre em contato conosco e procuraremos responder da melhor forma possível. Então, com a graça de Deus, vamos iniciar esse tema. A primeira parte, então, é trazendo informações precisas sobre o tempo devido da vinda do outro anjo de Apocalipse 18. Antes disso, eu gostaria de deixar claro que a razão desse vídeo não é de acirrar mais ainda o debate em torno deste tema. Um tema que ele é tanto profético como doutrinário, mas de fato o objetivo é procurar auxiliar no esclarecimento de vários pontos desse tema que tem sido motivo de inúmeras interpretações no adventismo, de modo geral, ao decorrer dos anos. Portanto, apresentamos este estudo na acalentada esperança de um sincero pesquisador, ao seguir as evidências dos textos do Espírito de Profecia na sua totalidade e no seu devido contexto, encontra a verdade como ela é em Jesus. De fato, para aqueles que muitas vezes resistem a uma análise nova sobre o assunto, uma análise minuciosa, lembra um texto que está no Conselho aos Escritores e Editores, na página 24, um texto originalmente da Review and Herald, 20 de dezembro de 1892. Ela declara que nenhuma verdadeira doutrina perderá algo por rigorosa investigação. Então, enquanto que a falsa doutrina, ao haver uma rigorosa investigação, ela se desfaz, de fato, em relação à verdadeira doutrina, ela nada perde sua força, ela só vem a ser mais fortalecida quanto mais rigorosa for a pesquisa. Vamos inicialmente ler o texto bíblico, então, de Apocalipse 18, os versos 1 a 5, que nos trazem a noção, então, sobre o que a Bíblia declara sobre isso. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, nesse texto bíblico, nós vemos de fato, de maneira muito clara, vários detalhes que nos apontam para o tempo devido desse anjo. E ao decorrer do nosso estudo, vamos entrar nesses detalhes.
O primeiro tópico, então, é no alto clamor do terceiro anjo, o quarto anjo vem. Aqui nós estamos usando essa designação comum, popular, de modo livre, justamente ainda que a Bíblia e o Espírito de Profecia não use esse termo, mas devido a ser mais um anjo mensageiro com uma mensagem apresentada em Apocalipse 18, esse outro anjo, então, que desce à terra, ainda que a mensagem dele seja a mesma do segundo anjo, mas de fato é mais um anjo mensageiro, então, além daqueles 3 apresentados em Apocalipse 14, nós teríamos este outro anjo, um quarto anjo em Apocalipse 18. Então não vamos criar atrito em relação a esse termo e vamos usá-lo normalmente. Então, o texto a seguir define claramente que o quarto anjo vem quando o terceiro anjo atinge um volume de alto clamor. Olha só, o texto é do Primeiros Escritos, página 277. Vinha então outro poderoso anjo, comissionado para descer à terra, a fim de unir sua voz com o terceiro anjo e dar poder e força à sua mensagem. Grande poder e glória foram comunicados ao anjo, e descendo ele à terra foi iluminada com sua glória. Então aqui já nesse trecho que nós lemos, nós encontramos alguns detalhes importantes. Esse anjo então, se referindo ao anjo Apocalipse 18, quarto anjo, como comumente chamado, ele vem para unir sua voz com o terceiro anjo. Não é simplesmente uma união de mensagens, mas uma união de anjos também. Vemos então que ele vem para dar poder e força à mensagem. Mas vamos ver de que maneira que ele comunica essa força. A continuação diz que a luz que acompanhava este anjo penetrou por toda parte ao clamar ele poderosamente com grande voz: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional das corrupções que têm entrado nas igrejas desde 1844. A obra desse anjo vem, no tempo devido, unir-se à última grande obra da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor, e o povo de Deus assim se prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve devem enfrentar. Viam uma grande luz repousando sobre eles e uniram-se destemidamente para proclamar a mensagem do terceiro anjo. Aqui então o texto confirma que o tempo devido desse anjo é o momento em que o terceiro anjo ele toma o volume de alto clamor. Esse é o tempo devido. De modo semelhante, nós encontramos uma declaração de Ellen White no Primeiros Escritos, página 86, que diz que, nesse tempo, a chuva serôdia ou refrigério pela presença do Senhor virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Então aqui, em vez de falar de um anjo, se fala da chuva serôdia, do refrigério pela presença do Senhor, que virá para dar poder à grande voz, ou seja, ao alto clamor do terceiro anjo. Então, uma coisa está ligada à outra. Vemos que esses dois textos nos revelam que o quarto anjo une sua voz quando o terceiro, não com a mensagem dele, mas com ele, de fato. Um segundo ponto que nós podemos destacar, que a mensagem do quarto anjo é uma repetição da mensagem do segundo anjo, mas com menções adicionais às corrupções que adentraram as igrejas desde 1844. Então tem mais denúncias a serem feitas. Um terceiro ponto seria que quando o terceiro anjo atinge um volume de alto clamor, o quarto anjo vem fazer sua obra.
E um último ponto a ser destacado é que, de igual modo, a vinda do quarto anjo, a chuva serôdia, vem quando o terceiro anjo chega a um alto clamor. As duas coisas estão relacionadas, chuva serôdia e quarto anjo. Então, por esses dois textos lidos já inicialmente, já conseguimos chegar a uma conclusão muito importante do tempo devido desse anjo, mas vamos continuar mais. Um outro texto comprovando esse tópico é o Testemunho para a Igreja, volume 8, página 118, que diz assim: conforme profetizado no capítulo 18 do Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo deve ser proclamada com grande poder por aqueles que vão dar a advertência final contra a besta e sua imagem. E aí então é citado Apocalipse 18, de 1 a 6. E aí ela complementa: essa é a mensagem dada por Deus para ser apresentada através do alto clamor do terceiro anjo. Mais uma vez confirmando qual que é o tempo para a vinda desse anjo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 118, também nos traz uma comparação maravilhosa. Diz o profeta: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Esta é a mensagem que foi dada pelo segundo anjo. Caiu Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. Que é esse vinho? Suas doutrinas falsas. Ela deu ao mundo um sábado falso em vez do sábado do quarto mandamento, e tem repetido a mentira que Satanás disse no princípio a Eva, no Éden, a imortalidade natural da alma. Muitos erros semelhantes tem ela propagado por toda parte, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. No parágrafo seguinte, ainda nos diz: quando Jesus começou o seu ministério público, purificou o templo de sua sacrílega profanação. Entre os últimos atos de seu ministério estava a segunda purificação do templo. Assim, na última obra para a advertência do mundo, 2 chamados distintos são feitos às igrejas. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E no alto clamor da mensagem do terceiro anjo, ouve-se uma voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Um texto escrito em 6 de dezembro de 1892, publicado na Review Herald. Vemos dessa maneira, nesse texto, que existe uma comparação com as duas purificações feitas por Cristo, uma no início do seu ministério e outra no fim, com a atuação do segundo e do quarto anjo, visto que são 2 chamados distintos feitos às igrejas, e enquanto que um é dado no início do Adventismo, em 1844, e tem vigorado até os nossos dias, haverá um último chamado ao final dessa história, quando estiver o terceiro anjo em alto clamor, e aí sim será ouvido esse último chamado, o último convite divino, tal como é aquele capítulo do grande conflito que trata sobre o assunto da obra do anjo Apocalipse 18. Vamos para o próximo texto agora. O texto é da Meditação de 77, Maranata, página 216, texto originalmente publicado na Review Herald, 13 de outubro de 1904. Diz assim: as profecias de Apocalipse 18 logo se cumprirão. Durante a proclamação da mensagem do terceiro anjo, outro anjo descerá do céu, tendo grande poder, e a terra se iluminará com sua glória. O Espírito do Senhor abençoará tão graciosamente os consagrados instrumentos humanos, que homens, mulheres e crianças abrirão os lábios em louvor
e ações de graça, enchendo a terra com o conhecimento de Deus e com sua insuperável glória, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Os que mantiverem o princípio de sua confiança firme até o fim, estarão bem despertos durante o tempo em que a mensagem do terceiro anjo é proclamada com grande poder. Durante o alto clamor, a Igreja, ajudada pelas providenciais interposições de seu exaltado Senhor, difundirá o conhecimento da salvação tão abundantemente que a luz será comunicada a toda a cidade e vila. A terra será cheia do conhecimento da salvação. O poder renovador do Espírito de Deus haverá tão abundantemente coroado de êxitos e intensamente ativos instrumentos que a luz da verdade presente irradiará por toda parte. Vemos um texto que é de 1904, bem depois do que alguns sugerem que teria sido a vinda do anjo, e ainda Ellen White falando que essas profecias logo se cumprirão, e mostra como que vai ser algo, um divisor de águas de fato, esse momento do alto clamor, onde instrumentos humanos, homens, mulheres e crianças serão usados, cheios do Espírito Santo para pregar a mensagem, proclamar a todo mundo, a toda cidade, vila e assim por diante. E aqui fala que é durante o alto clamor que é recebido então esse auxílio. Mais um texto confirmando aquilo que temos visto. Então, apesar da clareza desses textos, há essa tentativa de colocar que 1888, com a vinda da mensagem da justificação pela fé por Wagner Jones, tem a famosa reunião então em Minneapolis da Conferência Geral, e então é entendido como isso fosse o momento da vinda daquele outro anjo. Apesar disso, justamente nesse tempo a mensagem não estava sendo pregada com força. A mensagem teria que estar em grande voz, em alto clamor para isso ocorrer. Ao contrário disso, a igreja estava necessitando aceitar a mensagem da justiça de Cristo para então levar a mensagem ao mundo. Era essencial eles aceitarem para criar esse equilíbrio entre fé e obras, lei e evangelho. E, no entanto, nós vemos aqui que a história nos revela que não estava dessa maneira. Evangelismo, página 230, muitas vezes comentado, que diz que tem havido demasiados rodeios na proclamação da terceira mensagem angélica. Não tem a mensagem sido proclamada com a clareza e nitidez com que deveria tê-lo sido. Também, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 394, várias vezes é citado. Diz que o Senhor tem sido insultado. A bandeira da verdade da primeira, segunda e terceira mensagem angélica foi deixada arrastar no pó. Quantas vezes esses textos foram usados de maneira equivocada, de modo a colocar, por exemplo, uma queda do terceiro anjo para vir o quarto, e várias interpretações diversas que ocorreram ao decorrer dos anos. Aqui nós vemos que, inclusive, não está falando só do terceiro, fala da bandeira da verdade, que inclui a primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica, foi deixada arrastar no pó. Por quem? Pelos representantes, de fato, dessa mensagem. Então, se a condição era esta, como que o anjo de Apocalipse 18 poderia vir? Não teria como. Havia certas condições para ele se apresentar. Se a igreja tivesse aceitado a mensagem da justiça de Cristo, em pouco tempo eles poderiam ter se preparado, habilitado para receber esse outro anjo de fato. Na época deles, tudo isso poderia ter ocorrido. Ellen White é muito clara nesse sentido. No entanto, o que ocorreu foi justamente o oposto. Ao contrário de ter sido o início de um reavamento, o início de uma grande reforma, nós vemos Ellen White relatando que aquele foi um dos mais tristes capítulos da história do povo adventista. Então,
vemos de modo claro que não estavam numa condição boa. Sabemos que a incredulidade, a rejeição da mensagem, levou a igreja a cada vez mais declínio e apostasia. Então, estava numa condição totalmente adversa para se apresentar o outro anjo. Vamos agora para o tópico 2, que vem nos dizendo que o alto clamor do terceiro anjo não ocorreu. Existe um outro ponto profético que precisa ocorrer, e isso é evidenciado nos textos a seguir. O primeiro é do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 401, escrito no ano de 1900. Ellen White então fala dos momentos solenes que será a partir da aprovação da lei dominical e a perseguição que virá por conta disso. Quando a tempestade da perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Diante do perigo comum cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputas sobre quem será considerado maior. Nenhum dos crentes genuínos dirá: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. O testemunho de cada um e de todos será: e me apego a Cristo, regozijo-me nele como meu Salvador pessoal. Assim, será a verdade introduzida na vida prática, de modo que seja respondida a oração de Cristo, pronunciada justamente antes de sua humilhação e morte, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, 21. O amor de Cristo e o amor de nossos irmãos testificarão para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Então, que texto maravilhoso que vem nos relatando uma sucessão de eventos futuros, que ocorre a partir da tempestade da perseguição, que podemos afirmar aí seguramente que está relacionado com o decreto dominical. Vemos então que haverá, após o decreto dominical, o retorno de certas ovelhas desgarradas ao aprisco. Haverá uma plena unidade na igreja, de modo que aí também deixará de haver duas classes a essa altura, A classe dos infiéis não participará da perseguição reservada aos fiéis, então a igreja poderá, em uma classe só de fiéis, se unir. Aí então, nesse momento, depois de todos esses fatores, que diz: então a mensagem do terceiro anjo crescerá, se transformará num alto clamor. Então vemos que se até agora não houve a perseguição, o decreto dominical e ovelhas desgarradas voltando ao aprisco, uma unidade plena na igreja e tudo mais, então o quarto anjo não pode ter vindo, porque é depois desses fatores que ocorre o alto clamor. É muito claro o texto. E um texto complementar a isso está na meditação de 2013, Perto do Céu, página 324. Mas quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Então, mais uma vez, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir as pessoas, é nessa sequência que se apresenta o assunto.
Vamos mais agora no tópico 3, um tópico essencial que de fato desmistifica muita coisa sobre esse tema, que é sobre a literalidade dos anjos e a iluminação de toda a terra. Grande Conflito, página 312, declara assim: a obra de pregar o Evangelho não foi cometida aos anjos, mas confiada aos homens. Santos anjos têm sido empregados na direção desta obra. Têm eles a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Então, todas as vezes que procuramos mostrar a revelação da mensageira do Senhor em relação à literalidade dos anjos de Apocalipse 14, as pessoas então logo pensam que nós estaríamos dizendo com isso que esses anjos pregam o Evangelho então às pessoas. De modo algum, não é isso. Ao contrário, o texto deixa muito claro o devido lugar dos anjos. A obra de pregar o Evangelho é nossa, é dos seres humanos, mas santos anjos estão de que maneira envolvidos nessa grande obra? Na direção dela. Na direção, e eles têm a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens. Então, de fato, é esse o devido lugar que deve ser dado. E há sim, então, pela revelação que nós temos, um anjo responsável por cada, então, mensagem. Nós vamos ver aqui, de forma resumida, algumas evidências sobre isso. No Primeiros Escritos, na página 245, temos um relato do primeiro anjo. Diz que foi-me mostrado o interesse que todo o céu havia tomado na obra em processamento na terra. Jesus comissionou um poderoso anjo para que descesse e advertisse os habitantes da terra de que se preparassem para o seu segundo aparecimento. Ao deixar o anjo a presença de Jesus no céu, uma luz excessivamente brilhante e gloriosa ia diante dele. Foi-me dito que sua missão era iluminar a terra com sua glória e advertir o homem com respeito à iminente ira de Deus. Então esse texto mostra que o primeiro anjo é chamado de um poderoso anjo que estava diante da presença de Jesus no céu e foi comissionado então para descer à terra, e a missão dele era iluminar toda a terra com sua glória. Portanto, há um equívoco muito comum de entender que apenas o quarto anjo que ilumina toda a terra, como não fosse essa a missão dos outros anjos também. Aqui o texto de Ellen White deixa muito claro isso, mas de fato, na própria Bíblia, no Apocalipse 14, os versos então iniciais, falando então desse evangelho eterno que deve ser pregado a toda língua, povo, tribo. Então, quando vemos esse fato, que a própria Bíblia atesta que é de alcance mundial, aqui Ellen White vem confirmando. Não tem por que não ser assim. De fato, todos esses anjos estarão unidos no final para completar essa obra. Aqui nós vemos de maneira clara a literalidade desse anjo, bem como a sua missão de iluminar toda a terra com sua glória. Nas páginas seguintes nós encontraríamos, não vamos ler agora nesse momento, encontraríamos várias evidências em relação à literalidade do segundo anjo também. Inclusive Ellen White vem falando que há anjos auxiliares do segundo anjo também, que é o dirigente final, principal. Sobre a literalidade do terceiro anjo, nós temos alguns textos muito reveladores também. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 207, declara: Deus está guiando seu povo, não os poucos e separados indivíduos aqui e acolá, um crendo de uma forma e outro diversamente. Os anjos de Deus estão fazendo a obra que lhes foi designada. O terceiro anjo está conduzindo e purificando um povo, o qual se moverá em união com ele.
Alguns vão adiante dos anjos que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido do que os anjos dirigem. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudesse compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. Aqui fala de maneira muito explícita de um anjo literal, que é distinguido inclusive do povo que o representa, que deve andar unido com ele. Muitos então querem ir adiante dos anjos, mas por fim eles têm que voltar ao passo dos anjos. Eles sabem o momento de revelar novos pontos e estão nos conduzindo de maneira correta. Ele tem, esse anjo, o terceiro, o papel de nos conduzir e purificar um povo também para Deus. Vemos de maneira também muito semelhante o texto do Testemunhos para Ministros, página 488, um texto publicado em 1897, que diz que os anjos de Deus fazem a obra que lhes foi confiada. O terceiro anjo está retirando e purificando um povo e esses devem mover-se unidos com ele. Portanto, aqui vemos 9 anos depois de Mineápolis, quem estava atuando não era o quarto anjo, mas o terceiro anjo, que estava fazendo esse papel de purificar um povo. Isso se liga a vários assuntos que mais adiante vamos nos aprofundar, que de fato não há nenhum texto da Pena Inspirada dizendo que o quarto anjo tem um papel de uma obra interna em favor da igreja, de purificação, de preparação. Essa obra é reservada ao terceiro anjo, de fato. E aqui vemos com clareza isso. O quarto anjo, de fato, será para benefício daqueles que ainda não ouviram a verdade, uma obra externa de pregação do Evangelho, de fato. Os próximos textos agora vamos ver sobre o terceiro anjo iluminar a terra também. Sexto testemunho para a igreja, página 16 diz: o terceiro anjo deverá avançar com grande poder, que ninguém passe por alto essa obra ou a considere como de somenos importância. Então vemos o próprio anjo, não apenas a mensagem, mas o anjo avançando com grande poder. Não há nada como uma queda desse anjo, mas de fato ele avançando cada vez mais. Conselho aos escritores e editores, página 93, diz que a mensagem do terceiro anjo é muito mais do que compreendemos hoje. Devemos buscar conhecer tudo o que for possível concernente a essa solene mensagem. A terra será iluminada com sua glória. E aí vemos aqui mais uma vez o testemunho, volume 6, página 19, dizendo que a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Um destaque especial é dado, então, à justificação pela fé, a justiça de Cristo, que tem que ser levada a todos. Um texto muito especial sobre esse tema nós encontramos nos Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 383. Diz que o terceiro anjo a voar pelo meio do céu e anunciando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus representa a nossa obra. A mensagem não perde nada de sua força no voo progressivo do anjo, pois João o vê crescendo em resistência e poder até que a terra inteira seja iluminada por sua glória. A carreira do povo que guarda os mandamentos de Deus é para frente, sempre para frente. A mensagem da verdade que levamos precisa ir às nações, a nações, línguas e povos. Ela irá em breve com grande voz e a terra será iluminada com sua glória. Estamos nós nos preparando para este grande derramamento do Espírito de Deus? Aqui, então, é feita a correlação desses vários pontos. O terceiro anjo, de fato, representa a nossa obra. Devemos ser representantes dele, de fato.
A mensagem diz que ela não perde sua força, mas sim é um voo progressivo que o anjo tem. João vê esse anjo então crescendo em resistência e poder até que a terra toda seja iluminada. Essa é a missão dele e ele irá adiante deste modo. Um outro texto valioso sobre isso, falando de não apenas um anjo, é a carta a Oakland, a igreja de Oakland, na Califórnia, de 1 de agosto de 1891, que está no The Paulson Collection of Ellen White Letters, página 343, que diz assim: todos os que ousarem trilhar seu próprio caminho, não se unindo aos anjos enviados com a mensagem do céu para encher toda a terra com sua glória, serão deixados para trás. A obra caminhará sem eles para a vitória e não terão parte no triunfo. Vemos que aí, apesar de ter pessoas que rejeitam as mensagens, apostatam dela e não tomarão parte nessa obra, os anjos avançam. E aqui nós vemos no plural que esses anjos enviados do céu com a mensagem, eles então têm essa missão de encher toda a terra com sua glória. Agora vamos analisar um texto muito importante nesse ponto de analisarmos, que normalmente esse texto é interpretado erroneamente. E por quê? Justamente por causa desse conceito de achar que apenas o quarto anjo está relacionado com iluminar a terra. Então, nesse sentido, vamos ver o texto no seu real sentido. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 234 e 235, diz que a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor, através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo em grande medida o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecostes. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Então esse texto ele é lido como uma comprovação de que de fato o anjo entrou em atuação, o quarto anjo, e ele sofreu resistência. Aqui vemos de fato referências à obra do outro anjo que poderia ter vindo, na realidade, ao nos mostrar que Deus anelava, queria comunicar o poder especial. De fato, ele não o pôde comunicar, justamente pela rejeição e por isso a não vinda do quarto anjo. Vemos que de fato o inimigo impediu que ocorresse então a mesma proclamação do dia do Pentecoste. Vemos aqui ao final que houve uma luz que sofreu resistência. Mas que luz sofreu resistência? Acaso foi a do quarto anjo? Nós bem sabemos que isso não consiste na realidade. Um detalhe que eu já vou chamar a atenção, e na segunda parte de nosso estudo vamos entrar em mais detalhes, é que muitas pessoas se apegam no índice escriturístico que tem ao final do livro Mensagens Escolhidas, mas é um índice que é falho, feito por seres humanos e pode ser falho, e de fato é. Esse é um dos exemplos, onde aqui nesse texto é dito que há uma referência a essa luz do quarto anjo. De fato, aqui nós vemos que de modo indireto é falado sobre isso, ao falar do poder especial que Deus anelava comunicar-lhes. Mas em relação à resistência da luz, nós bem sabemos que isso nos aponta para a mensagem da justificação pela fé, que é do terceiro anjo. Portanto, em realidade, nós vemos que não há como entendermos
que isso é uma referência à atuação do outro anjo. Testemunhos para Ministros, página 89, diz assim: qual é a mensagem a ser dada neste tempo? É a mensagem do terceiro anjo, mas essa luz que deve encher toda a terra de sua glória tem sido desprezada por alguns dos que pretendem crer na verdade presente. Cuidai de como a tratais. Aqui ela não fez referência ao anjo Apocalipse 18, mas ligou o fato que a mensagem atual, do tempo atual, era a mensagem do terceiro anjo, mensagem essa que é uma luz que deve encher a terra com sua glória. Da mesma maneira, no Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372, temos um texto muito claro nesse sentido, da Review and Herald de 1º de abril de 1890. As pessoas começaram a questionar Ellen White em relação qual que era a relação com os anjos dessa mensagem da justificação pela fé. E ela deu uma resposta contundente. Ela diz assim: vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido: é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Portanto, aqui não precisamos ficar em dúvida em relação a isso. Em 1888, foi o princípio de uma luz, então, referente ao terceiro anjo. Justificação pela fé não é do quarto anjo. Aqui Ellen White deixou muito claro que ela é do terceiro anjo. E deste modo, vemos que de maneira progressiva foi avançando esse anjo de fato. Nós vamos na segunda parte entrar em mais detalhes sobre isso também, mas podemos adiantar que de fato o terceiro anjo começa a atuar em 1844. Primeiramente, o assunto do santuário é apresentado. Em 1848 já havia um grupo todo que tinha aceitado a mensagem do sábado. Mais adiante, então, na história, nós temos a reforma de saúde, que é chamada por Ellen White de o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Essa reforma de saúde, pela primeira vez, foi trazida em 1863. Vemos dessa forma que, ainda que o anjo tenha atuado já desde 1844, é só em 1863 que essa parte da mensagem dele, as pessoas recebem essa iluminação. 1863, reforma de saúde. Em 1888, que é o assunto em questão, nós recebemos agora a mensagem da justificação pela fé, a verdadeira relação de lei e evangelho, fé e obras, no equilíbrio correto, nem rejeitando os mandamentos de Deus, nem rejeitando a graça de Cristo. Desse modo, vemos como que foi importante esse avanço e agora então a mensagem estava de maneira contundente, pronta para ser levada ao mundo. Infelizmente, eles a rejeitaram. A incredulidade já vinha de alguns anos antes, de fato, e mesmo em relação à reforma de saúde, sabemos que muitas vezes foram incrédulos, negligentes nela. Vamos concluir essa primeira parte desse estudo. Agradeço pela presença até aqui e que Deus de fato ilumine as nossas mentes para compreender cada vez mais esses temas que são de solene importância nesse tempo em que vivemos. Que a graça de Deus e a paz dele esteja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.